Oi, tudo bem? Eu sou Rafa de Bugalho e este é o blog do escritor. Eu me lembro claramente quando eu fui assistir pela primeira vez o Matrix no cinema, isso foi em 99, 98, não sei exatamente que ano foi, e foi um filme que me impressionou muito, me chocou muito. Não tanto pelas cenas de luta, mas mais pelo conteúdo filosófico do filme. E tem uma cena no qual o Morpheus é interrogado pelo agente Smith e o agente, que é o agente da Matrix, né, que é a força de repressão da Matrix, interroga o Morpheus. Ele representa para o Morpheus uma visão do que são os humanos para ele, comparando a gente com um vírus, com um câncer que destrói o planeta. Essa é uma imagem que eu tenho muito forte, eu acho que é uma imagem que eu não consigo tirar da minha cabeça, e realmente nós temos um poder muito destrutivo na nossa sociedade, no nosso planeta, né? E isso foi reforçado agora após a leitura do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do historiador israelense Yuval Noah Harari. Geralmente eu leio vários livros ao mesmo tempo, eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, até mais às vezes, mas esse livro aqui me fisgou tanto, e ele é um livro tão bem escrito e com conteúdo tão interessante que eu parei de ler todos os outros livros e só fui ler ele. Eu passei essa última semana lendo esse livro porque realmente fiquei fascinado. O Harari ele consegue apresentar de uma maneira muito clara alguns conceitos que eu já pesquisava há muitos anos, com alguns filósofos muito obscuros, e ele, numa linguagem simples, direta, sem muito rodeio, ele apresenta muito bem uma visão que eu já tenho da humanidade, e é uma visão macro do que nós somos. A proposta do Harari é de narrar toda a história da humanidade, né? Todos os vários milhares de anos que a gente está na Terra. E assim, é muito curioso quando você não fica se detendo em pequenas datas, porque geralmente quando a gente estuda história, são intervalos de anos, décadas, no máximo séculos. Então você vê cada pequena picuinha da história se desenvolvendo, e as guerras, e os conflitos, e os heróis, os sábios, os profetas. Então todas pequenas histórias que vão se entrelaçando e formando a grande trama da história. Isso é uma visão que a gente tem mais ou menos, se fosse fazer uma comparação, uma visão de helicóptero que a gente tem da história, né? A gente está olhando de cima, mas ainda próximo o suficiente para ver detalhes do relevo, ver árvores, ver rios, ver esse tipo de coisa. No caso do livro do Harari, é uma visão macro da história, a gente chama de macro-história, né? Então é um período muito longo de tempo, então é como se a gente estivesse fora do planeta Terra, como se estivesse vendo o globo terrestre pequenininho assim, e vendo todo o planeta, os continentes, os oceanos. Ele inicia o livro como primitivo, desde os nossos antepassados, e vai se desenrolando até nossos tempos contemporâneos, e ainda fazendo projeções para o futuro, baseado no que está acontecendo hoje na ciência, na medicina, na biologia, na genética. O argumento do Harari é que houve 3 grandes revoluções na nossa história humana. A primeira delas foi uma revolução cognitiva, uma revolução que aconteceu na Idade da Pedra, né? Quando a gente ainda era caçador-coletor. Então, em algum momento, houve uma revolução, houve uma transformação no nosso modo de pensar. Porque antes nós éramos um animal como outro qualquer. A gente era como um chimpanzé ou como um gorila, como outro animal qualquer. A gente vivia em uma certa harmonia com a natureza, então a gente fazia parte da natureza, não tinha uma relação de superioridade com os outros seres. Quando há essa revolução cognitiva, é um momento em que começa a surgir a cultura, que talvez seja o grande fator que nos distingua dos outros animais, porque se sabe que outros animais têm linguagem, tem uma sociedade mais ou menos articulada, mas nenhum outro tem cultura como a gente. E aí, o que ele chama de cultura? Ele chama de cultura uma estrutura imaginária, uma estrutura não física, não material, que une os seres humanos, que pode ser uma religião, pode ser um sistema político, pode ser um simulacro de realidade. É algo não físico, mas é algo ideológico, né? É algo da nossa mente compartilhada. É intersubjetiva, como ele diz. São quando vários humanos aceitam o mesmo conceito, uma mesma ideia, um mesmo ideal compartilhado, e isso nos une. Então, para ele, essa primeira revolução foi isso. Foi quando a gente começa a se unir coletivamente através dos imaginários. Um fato interessante que ele apresenta no livro dele, que muita gente não sabe, é que a nossa espécie, o Homo sapiens, conviveu com outras espécies de humanos no mesmo período, né? Com o homem de Neandertal e com outras espécies, Homo erectus, viveu simultaneamente. E uma das teses também apresentado pelo Harari é que a nossa espécie, o Homo sapiens, pode ter sido o responsável direto por exterminar essas outras espécies. Há uma relação
muito clara entre a nossa expansão pelo continente, né, pelos continentes, porque a gente começa na África, né, o Homo sapiens começa na África e começa a se expandir para outros continentes, começa a ir para a Ásia, para a Europa, depois para a América, e cada vez que ele se expande, cada vez que ele vai para essas outras regiões, as espécies de outros humanos que existem lá começam a desaparecer e também espécies de animais começam a sumir. Então a gente, desde a pré-história, a gente já era uma espécie destrutiva, a gente já era um câncer que destruía a natureza, que destruía os outros animais e outros seres humanos também. Quando a gente passa, a gente deixa um rastro de destruição. E depois a segunda revolução que ele diz é a revolução agrícola, quando por volta de 10 mil a.C., as nossas sociedades começam a se estabelecer de forma agrária, começam a plantar, começam a criar animais domésticos também, né? Como gado, como ovelhas, como galinhas, essas coisas. E para ele, essa revolução agrícola mudou nosso modo de pensar, porque antes eram povos que se deslocavam em busca de comida, né? E comiam o que estava disponível. E tinha uma dieta bastante diversificada por causa disso, comia animais, comia vários tipos de plantas, cogumelos, essas coisas. Quando vem a Revolução Agrícola, se torna uma espécie sedentária, então você tem lá o teu campo, o teu lote para plantar, para semear, para colher. Começa a reduzir a diversidade da dieta também, você começa a passar a comer um único alimento só, às vezes só milho, às vezes só derivados de cereais, ou, sabe? Então restringe a nossa dieta e altera um pouco a dinâmica social do ser humano, e a partir disso começa a surgir grandes cidades, né? Porque quando você era um grupo pequeno, mais coeso de homens primitivos, quando você muda esse modo de pensar, começam a surgir maiores conglomerados humanos, como vilas, cidades, às vezes com milhares de pessoas residindo nelas. Também passam a surgir outras doenças que o ser humano não tinha antes, doenças que são derivadas de animais, e quando você está num grupo maior de pessoas, uma cidade, você começa a passar para outras pessoas, então as primeiras epidemias começam nesse período. Tem o surgimento da escrita, que foi um momento crucial também da cultura humana, que passa a registrar dados que nossa memória não consegue armazenar, né? As primeiras formas de escrita são apenas registros contábeis, registros de colheita, registro de pagamento de impostos, de compra e venda de produtos, de imóveis. E nesse momento também surgem as primeiras formas de dinheiro, que também é também uma estrutura imaginária da nossa sociedade, e que a gente se fia muito nela, né? Porque o dinheiro não tem valor nenhum, um pedaço de papel de dinheiro não vale para nada, ele é só um pedaço de papel impresso, mas as pessoas atribuem valor a isso. E também isso facilitou o comércio global entre os seres humanos, né? Facilitou o comércio entre várias nações diferentes, vários povos diferentes, permitiu que a gente recebesse produtos de regiões diferentes. Como eu disse, o livro dele é extremamente abrangente, então ele fala de vários assuntos, ele fala de vários aspectos culturais nossos, é realmente muito interessante. E depois a terceira revolução, que começou 500 anos atrás, que é a revolução científica, revolução intelectual nossa, que mudou de fato nossa relação com o mundo, né? Porque se com a revolução agrária a gente passa, de certo modo, a se tornar senhores da terra, né? A gente passa a plantar, passa a criar animais. Com a revolução científica a gente passa a se tornar assim, realmente senhor do conhecimento. E o que ele diz, né, que na verdade quando isso acontece a gente se descobre como não sabendo as coisas. Porque com a revolução agrícola também surgem as grandes religiões monoteístas, né? Começa a surgir o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, as três grandes religiões monoteístas. E é uma certeza sobre o mundo, é uma certeza sobre as coisas que vão acontecer depois da morte, é uma certeza sobre como as coisas se relacionam entre si. A gente tem respostas sobre o mundo. Com a revolução científica a gente não tem respostas. Nossas respostas são as dúvidas, a gente não sabe. A gente tem que investigar para descobrir. E nisso começam grandes explorações, começam as grandes explorações do mundo. Começa a primeira descoberta da América, né? O encontro com a América, né? Para ser mais politicamente correto. Começa a revelação de outros continentes, a Oceania, várias outras ilhas. E isso é um momento de grande produção de conhecimento. E que vai permitir depois viajar para a Lua, vai permitir a bomba atômica, vai permitir um monte de tecnologias capazes de destruir nossa própria espécie, destruir nosso planeta, destruir tudo que a gente construiu. Nos últimos capítulos, o Harari ele faz algumas previsões. Claro, ele sabe que não é possível prever nada, mas ele faz algumas possibilidades para onde o conhecimento nosso vai nos levar, e entre eles inteligência artificial, né, robôs, ciborgues,
manipulação genética, super-humanos. Então é um livro muito complexo, ele aborda muitos assuntos, uma visão bastante pessimista da realidade. Quer dizer, ele começa mais pessimista, eu acho. Ele começa bastante pessimista e depois, à medida que vai se evoluindo, ele vai se desenvolvendo, ele vai se tornando um pouco mais otimista, eu acho. Para ele, por exemplo, a nossa espécie hoje em dia é o período mais pacífico da nossa história, com menos guerras. Ele foi embora haja guerras ainda, embora tenha muitos mortos em guerras, há muitos mais mortos por suicídio, por exemplo, do que em guerras. Então ele não vê um fim na história, ele não vê um propósito para a história. Simplesmente as coisas se desenrolam e vão acontecendo e a gente vai se desenvolvendo. Todas as nossas crenças, todos os nossos ideais são todos imaginários realmente, eles não têm fundamento empírico na realidade, eles não estão fundados em nenhuma ordem natural absoluta, não há Deus, não há ideais absolutos. Nossas noções de bondade, nossas noções de justiça, nossas noções de certo e errado, eles são todos fundados historicamente, são todos fundados em base das nossas culturas. Não há certeza sobre a nossa realidade, simplesmente existe. Como ele diz, biologicamente, nós somos animais, nós somos dividido em macho e fêmea, né, masculino e feminino, e todo o resto, tudo o que acontece depois é cultural. Por exemplo, o racismo, a misoginia, todas essas coisas são culturais, eles se desenvolveram e não têm um propósito, eles não têm uma razão de ser, eles não têm uma justificação biológica. Esse é o tipo de livro que, se você não está disposto a rever seus conceitos, não está disposto a questionar suas verdades, talvez seja bom nem ler, porque é um livro incômodo para quem está habituado a acreditar em certas coisas. Ainda mais se você é religioso, se você acredita na Bíblia, se você acredita que Deus criou Adão e Eva, essas coisas, é bom nem ler esse livro, porque realmente vai te incomodar e vai talvez até te ofender. Isso é para quem tem a mente aberta, para quem está disposto a questionar seus próprios paradigmas e tentar descobrir coisas novas. Mas é um livro que eu recomendo muito, é um livro muito, 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 muito bom mesmo. Eu adorei, eu li em pouquíssimos dias. É um livro até que longo, tem umas 400 e poucas páginas, mas é um livro muito bom. Ele consegue uma proeza de explicar de maneira simples algo muito complexo. E, como eu disse, ele fala de vários assuntos. Ele fala sobre o dinheiro, como o dinheiro é utilizado, como é o sistema financeiro, o que é o capitalismo, o que são as religiões, como as religiões propagam. Inclusive tem um capítulo final ali que ele fala sobre a felicidade, né? Se nossa espécie hoje é mais feliz do que era na Idade da Pedra. E ele faz uma análise do que é ser feliz e isso é muito interessante. Realmente eu acho que é um livro fenomenal. É um livro que está sendo bastante vendido hoje em dia, acho que está entre os best-sellers, merecidamente. É um livro fenomenal, é um livro fantástico e merece ser lido. Merece ser lido para quem quer descobrir as coisas novas, quer entender o que nós somos e também quer entender o que nós não somos. Talvez seja mais importante para isso, para descobrir o que nós não somos. E como muito daquilo que a gente acredita é simplesmente algo imaginário que outras pessoas também aceitam e a gente pausa nossas vidas por isso. Não é bem uma mentira, mas é quase uma mentira. É uma mentira coletiva que nos dá um propósito de vida. Então é isso, ficou um vídeo bem longo isso aí, mas realmente o livro é fantástico, o livro tem bastante informação, eu não toquei nem a ponta do iceberg aqui falando sobre esse livro. É um livro fenomenal que talvez eu vá reler em breve, porque tem muita informação e acho que precisa de algumas leituras para poder realmente cair a ficha. O Harari ele tem um canal no YouTube onde ele dá o curso inteiro em vídeo sobre esse livro, são todos os capítulos desse livro em vídeo. Não sei se tem em português legendado, não, mas tem em inglês, então se você não quiser ler o livro, quiser ver os vídeos com ele, é interessante também, mas o livro é fenomenal. Se você encontrar e quiser comprar, leia, porque é bom, gente. Então tá, um abraço pra vocês, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha aí embaixo, deixe seu comentário, e a gente se vê por aí. Até mais!